Boa tarde, eu sou a repórter Márcia Barroso e estamos começando o Revista Geral, o programa no Rádio Mineiro que envolve segurança pública e cidadania com responsabilidade sob o ponto de vista cívico. O Revista Geral é um programa da Ascobom com a participação do Coronel Mendonça, a produção é do jornalista Pascoal Júnior e a coordenação geral do Cabo Alexandre. Hoje, 2 de janeiro, estamos começando o ano de 2010 e convidados especiais, o subtenente Luiz Gonzaga, presidente da ASPRA, o representante do Comando Geral do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais, o assessor de comunicação institucional, tenente coronel João Luiz Ramos. Bom, para a gente começar o debate de hoje, coronel Mendonça, queria que o senhor falasse sobre essa mudança, né, no comando da Polícia Militar de Minas Gerais. Na verdade, o coronel Gilberto Cabral Costa, né, que era o chefe de Estado-Maior, ele já tinha completado o tempo de serviço dele. E ele estava na Polícia Militar por uma questão de lealdade ao coronel Renato Vieira de Souza, porque os dois são colegas de turma e são amigos. Ocorre que ele morava em Ipatinga e trabalhava em Belo Horizonte, então estava havendo uma dificuldade familiar para ele muito grande, a família dele pedindo a presença dele lá, também esse deslocamento pela 381, ele morando no hotel de trânsito do Clube dos Oficiais, muito desconfortável. Então uma pessoa que entendeu, e a gente tem que parabenizá-lo, certo? Porque as pessoas precisam saber a hora de parar. Então ele completou os 30 anos de serviço dele e resolveu ir curtir a merecida aposentadoria. Felicidade para ele, para a família dele, né? Obviamente que as pessoas assim cometem erros e acertos, mas como pessoa, o coronel Cabral, ele é uma pessoa de conduta ilibada, certo? Uma pessoa assim de fino trato, certo? Agora, institucionalmente falando, aí as críticas podem haver, mas são menores. Em relação ao seu substituto, também o coronel Santana, da mesma linha. Aspirante de 1984, colega de turma do coronel Renato Vieira, amigo, evangélico, certo? Comandava a 6ª Região, tem uma história na Polícia Militar, foi até meu colega de CFO no primeiro ano lá, pessoa também de fino trato, uma pessoa que tem habilidades humanas bastante acentuadas. Eu acho que a Polícia Militar não perde com essa troca de comando, não, segue na mesma linha. Uma linha de quê? De racionalidade, e que a gente... no ano passado, às vezes apresentou algumas críticas aqui através do programa da Ascobom. Nessas críticas sempre foram direcionadas a atos e não a pessoas. Então, nós temos as críticas a fazer, mas temos também um legado, né, muito importante. Foi o PLC 53, foi o estreitamento do relacionamento dos comandos com as entidades de classe. Isso ficou visível. E a gente acredita que temos desafios ainda, né, para cumprir. E dentro desses desafios, eu acredito que numa visão imediata, nós temos duas questões. Na pauta é a questão do reajuste salarial, porque a Renata Vilhena já foi para a imprensa, no jornal Hoje em Dia, dizer inclusive que no orçamento de 2010 não há previsão de reajuste para os servidores. Contudo, considerando que a economia voltou a crescer, o governo está monitorando o crescimento da economia. Uma dotação, uma suplementação. Então nisso aí haverá um espaço para estar negociando aí, uma recomposição salarial. E nessa esteira, o Márcio e ouvintes da 107, nós vamos de entender que o salário mínimo a partir de 1º de janeiro, ele foi reajustado para R$ 510. Ou seja, considerando que o piso do soldado, da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros, e também do agente da Polícia Civil está em 1.770, ele está ganhando pouco mais de 3 salários mínimos. Então, isso aí é uma situação que nós precisamos de tentar colocar o policial naquele patamar que nós já estivemos no governo Itamar Franco. Você acha que há tempo hábil para isso, subtenente Gonzaga, uma vez que abril está aí? Né? E pela lei de responsabilidade fiscal, pela própria legislação eleitoral, não nos pode dar um aumento até depois do mês de abril. Boa tarde, Márcia, boa tarde, coronel Mendonça, coronel Ramos, Cabo Alexandre, boa tarde, os ouvintes da 107. Um bom 2010 para todos nós, né? E obrigado mais uma vez por estar aqui no primeiro programa da Revista Geral, aqui da 107 e da Ascobom. Bom, eu entendo que sim, são praticamente 3 meses, né? Se nós considerarmos 2007 como referência, nós começamos uma ação no início de fevereiro e em abril o governo já tinha anunciado, né, quando nós nos organizamos no GIFOSEC. Estava aqui o coronel Mendonça,
conosco, e aliás liderou o GIFOSEG. Então foram 3 meses no momento que não tinha data limite por conta de calendário eleitoral. Então 3 meses é suficiente sim, desde que nós tenhamos a capacidade de fazer a luta correta. Nós aproveitamos aqui o programa para fazer uma cobrança pública ao Coronel Renato, porque as entidades de classe, desde setembro, pautaram a sua reivindicação e entendemos naquele momento que era necessário nós reunirmos com o Comando Geral da Polícia Militar e do Corpo Bombeiro, apresentar qual que era a nossa compreensão do quadro e das reivindicações a serem feitas. O comando aceitou e concordou e gostou dessa tese. O comandante-geral, o Coronel Renato, reuniu conosco dia 13 de novembro, reuniu com todas as entidades de classe, quando nós apresentamos a nossa proposta, que passa pela adoção do subsídio e pela recomposição das perdas, e o comando posicionou o seguinte: olha, nós estamos fazendo também um trabalho, identificando a nossa realidade e queremos construir junto a proposta. Então nós pedimos que fosse mais rápido a construção dessa proposta. Eu gostaria até de parabenizar a maturidade das entidades de classe. Sabe por quê? Quando o comando abriu essa janela, né, para estar trabalhando conjuntamente numa proposta, as entidades sequer divulgaram para os seus filiados a proposta, não é isso? Foi feito, nós não bancamos, né, a nossa proposta, ela existe, está colocada, já foi pactuada em todas as entidades, e nesse compromisso de construção conjunta, porque nós apresentamos uma proposta e até colocamos para o comando. Nós viemos aqui por vários motivos, um deles que só pode ter uma proposta melhor do que a nossa. E segundo que, quando nós fomos capazes de construir junto uma proposta, o resultado foi melhor. Né? Nós não vamos esquecer disso nunca, né, Coronel Mendonça, de voltar a 2000, quando isso aconteceu. As entidades tiveram um posicionamento, tiveram uma base para poder sustentar. Eu nunca vou esquecer do gesto do Coronel Mendonça, à época à frente da Associação dos Oficiais, que recebeu uma proposta do governo, das mãos do Coronel Gontijo, à época, e simplesmente virou para ele e falou assim: olha, se é isso que o senhor quer, o senhor assuma, porque nós queremos o que está na proposta do nosso projeto do Estatuto. E, em função disso, nós conseguimos o tal do piso de R$1.000 em 2000. E a gente sempre lembra o que ocorreu naquele momento. O Coronel Zé Maria comandando o Corpo Bombeiro, Coronel Ramos, o Coronel Gontijo comandando a PM, e nós construímos uma proposta aqui, e a hora que nós discutimos com o governo... Uma proposta única. Quando nós discutimos com o governo, nós éramos unidos. Era Corpo Bombeiro, Polícia Militar e entidade de classe de um lado da mesa e o governo do outro lado. Tá certo? Internamente nós estávamos divergindo, estávamos convergindo, estávamos buscando alternativa, mas quando nós nos colocamos diante do governo, era a Polícia Militar, representada pelos comandantes e pelas entidades de classe. E o resultado foi... E Gonzaga, o que precisa ficar claro, que a legislação eleitoral, ela veda concessão de reajuste após 6 meses antes do pleito. Agora, se tiver uma legislação já aprovada, e aí nós não queremos, né, colocar a faca no pescoço do governo,